A maioria das pessoas, se de fato aprendesse a olhar dentro do próprio coração, saberia que deseja e muito intensamente algo que não pode ter nesse mundo. Todo tipo de coisa que possamos imaginar se propõe a dar isso a você, mas nunca cumpre a promessa. Os anseios que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em algum país estrangeiro, ou mergulhamos pela primeira vez em um assunto que nos entusiasma, são todos eles anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhuma experiência de aprendizagem pode de fato satisfazer. Não estou me referindo ao que comumente chamaríamos de casamentos ou viagens mal sucedidos, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu me refiro aos melhores exemplos possíveis dessas experiências. Naquele primeiro instante do desejo, há sempre algo a que nos agarramos, que simplesmente desvanece pouco a pouco na realidade. O cônjuge pode ser bom, a paisagem local excelente, o emprego pode até acabar se revelando um bom emprego, mas aquele algo a mais nos escapa. C.S. Lewis. Vamos lá, se eu te perguntasse agora, qual é o sentido da sua vida? E por que você faz tudo o que faz? Existem grandes chances de você me falar sobre um projeto, um sonho ou um objetivo de longo prazo. Mas aí eu te faria outra pergunta. E depois disso? Ao atingir um sonho, muitos de nós nos vemos obrigados a inventar uma coisa nova, e depois mais uma e mais uma. Se conseguirmos alcançar tudo o que desejamos, acabamos nos afundando em uma montanha de conquistas, sem nenhum significado real. Um amontoado de coisas que o tempo vai acabar por apagar da história, assim como apagará por completo a nossa existência e a de todos com quem nós nos importamos. O sol nascia e se punha muito antes de nascermos, e continuará a fazer a mesma coisa muito depois de morrermos. Mas calma, o nosso Deus não falha e não nos deixou na mão quando o assunto é sentido para a vida. Quero te convidar para filosofar comigo, para extrair conhecimento da grande sabedoria do rei Salomão e conhecer o que a Bíblia tem a dizer sobre a grande questão, que a filosofia, a ciência, a arte e muitas outras escolas de conhecimento tentam há séculos responder, mas infelizmente sem sucesso. Nosso mundo está cada vez mais superficialista e sem sentido, e diferente do que eu já ouvi falarem muito por aí, não vou dizer que esse é um fenômeno da atualidade, ou da nossa geração. Na verdade, eu vejo isso como algo que está presente em toda a história do mundo, desde os tempos antigos. Uma prova disso é o livro de Eclesiastes na Bíblia, que foi escrito entre os anos de 450 e 180 a.C., e já nessa época tínhamos pessoas pensando e filosofando sobre uma vida sem sentido, repetitiva e sem novidades. Sabe aquela sensação de que tudo é igual, de que não há nada realmente novo? Parece que tudo se repete e que estamos em uma grande roda de hamster, sempre correndo, trabalhando e juntando dinheiro, perseguindo os prazeres, consumindo produtos que não precisamos e pra quê? Você pode discordar de mim e dizer que viver pras festas de final de semana é que realmente é vida. Nesse caso eu só diria, ok, vá em frente e viva pra isso, mas a verdade é que a segunda-feira sempre chega. Tudo isso só serve pra deitarmos nossa cabeça num travesseiro quando estamos sozinhos e sentirmos um vazio infinito dentro do nosso peito. Se você olha pra um carro, sabe que o seu propósito é levar pessoas de um ponto ao outro. Se você olha pra uma pedra de sabão, percebe que ela existe pra limpar algo ou alguém. Mas e quando olhamos para nós mesmos? Qual o nosso propósito? Será que tudo se resume a nascer, ter prazeres e sofrimento, envelhecer e morrer? Será que o nosso propósito é pagar impostos e boletos durante toda a vida? E se for, por que raios isso deveria ser o objetivo de existência de algum ser? Seria a vida humana pura inutilidade? Veja bem, imagine que você é muito rico, jovem e cheio de saúde, além de muito poderoso e influente no mundo. Imagine que tenha a oportunidade de testar todos os modos de vida para chegar à conclusão de qual o sentido das coisas nesse mundo. Seria ótimo, não é? Dessa forma saberia exatamente o que te faz feliz e o que não faz. Na verdade, essa seria a única forma de realmente procurar um objetivo maior. Uma vez que se você está passando fome e com falta de saneamento básico, não terá espaço nos seus pensamentos para analisar esse tipo de coisa. Toda a sua preocupação estará se sua próxima refeição existirá ou não. Bom, mesmo que talvez você não seja essa pessoa rica e influente, a boa notícia é que existiu um homem com essas características e com uma ânsia gigantesca por respostas. Ele viveu tudo o que pôde, emitiu suas conclusões e as deixou registradas para que possamos ser um spoiler de tudo isso. Salomão foi um dos filhos do famoso rei Davi. Seu nome significa o escolhido por Deus, e por mais que não fosse o primeiro na linha de sucessão ao trono, acabou por se tornar rei na morte de seu pai. Salomão era jovem quando subiu ao trono, e no auge dos seus 20 anos de idade se viu diante de todo o reino de Israel para governar. O jovem, por ser novo e com um poder e responsabilidade tão grande, obviamente se viu com medo de não conseguir cumprir seu papel como rei. A palavra nos mostra em 2 Crônicas capítulo 1 que Salomão agradou grandemente ao Senhor, e por isso o próprio Deus apareceu para ele em uma noite e lhe concedeu o direito a qualquer desejo. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. 2 Crônicas 1:7. O jovem rei então apresenta o coração humilde e justo diante do Senhor, e ao invés de pedir fortuna, fama ou bens materiais, ele pede sabedoria e conhecimento para governar o povo de Israel com justiça. Deus se alegrou tanto do pedido de Salomão, que não só deu a ele sabedoria para governar, mas o transformou no homem mais sábio e rico de toda a história da humanidade. Salomão respondeu a Deus: tu mostraste grande amor leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar, ó Senhor Deus.
cumpre a promessa que fizeste ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, uma vez que esse é o seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. 2 Crônicas 1, do 8 ao 11. Salomão viveu por muitos anos exercendo grande sabedoria em suas palavras e suas ações. A palavra diz que seu entendimento superava muito o do sábio Oriente e que os reis mais inteligentes do mundo viajavam até Jerusalém somente para ouvir os seus provérbios. Independente do quão controverso e longe do Senhor o rei tenha terminado seus dias, a verdade é que alguns dos seus conhecimentos foram registrados e hoje temos a grande oportunidade de aprender com eles. Um desses conhecimentos é a reflexão sobre o sentido das coisas debaixo do sol. Há muita discussão sobre quem foi o autor do livro de Eclesiastes. Existe um esforço de algumas pessoas para dizer que não foi Salomão. Porém, tanto a sabedoria contida ali, quanto o formato de escrita nos remete muito ao livro de Provérbios, livro que esse sim tem sua autoria confirmada. Então, mesmo que eu não possa bater o martelo aqui e dizer com total certeza que foi ou não ele, a verdade é que no final o que realmente importa é a sabedoria incrível contida ali. A Bíblia possui 3 livros que compõem sua chamada literatura de sabedoria. Esses livros são Provérbios, Eclesiastes e Jó. Sendo reflexivo sobre algo tão passageiro e fugaz como a vida nesse mundo, Eclesiastes é visto por muitos como depressivo e pessimista, o que eu não poderia discordar mais. Na verdade, ele nos faz refletir e filosofar sobre o significado das coisas, a pensar sobre o que realmente vale a pena e o que é descartável. Essa parte da palavra de Deus nos mostra na prática o quanto não compensa para nós seres humanos colocarmos nossas expectativas nas obras debaixo do sol, pois elas são falhas e variáveis. Revel, tudo é revel. Essa é a conclusão de Salomão depois de viver tudo o que um homem pode querer viver. Revel é uma palavrinha hebraica que na prática significa vapor, fumaça ou até mesmo névoa. As traduções para o português normalmente colocam ela como sendo vaidade ou ilusão, o que eu não acredito serem boas definições para o que o autor se refere. Então, por conta disso, vou usar a palavra vão mesmo, como algo sem sentido. Essa palavra é muito repetida ao longo do livro, e além da intenção de passar para o leitor a ideia de que a vida é temporária, assim como o vapor que aparece e logo some, também passa a ideia de que estamos em um grande paradoxo. Assim como a fumaça, que apesar de parecer sólida, ao tentar pegá-la não há nada nela. Seria esse o destino de alguém que busca sua felicidade nas coisas deste mundo. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eclesiastes 1, do 3 ao 11. Vamos começar do começo. O rei Salomão sempre foi um homem muito dedicado ao trabalho, alguém que buscava se esforçar ao máximo para crescer e prosperar juntamente com o reino de Israel. Ele acreditava que esse era o seu propósito e dava sua vida para provar isso. Em seus dias de esforço, percebeu que todo aquele trabalho na verdade não lhe trazia felicidade, que quanto mais aumentava seu poder, mais aumentavam suas responsabilidades, e maior era o número de pessoas que dependiam dele, que ao se tornar poderoso, tudo o que ele havia ganhado era a possibilidade de saber que era poderoso. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, se não para vê-la escapar por entre os seus dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem, quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Eclesiastes 5, do 10 ao 12. Porém é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento. Eclesiastes 4, 6. Você pode passar todos os seus dias trabalhando e obtendo grandes conquistas, achando que isso dá significado à sua vida, mas você deve parar por um segundo e considerar o passar do tempo. Independente de todo o esforço humano, as coisas continuam iguais. Podemos desenvolver tecnologia e construir arranha-céus, mas no final, o sol continuará a se levantar e a se pôr, as ondas continuarão a quebrar na praia, e as montanhas que existiam muito antes de nós continuarão a existir muito depois de nós. A verdade é que o grande poder do tempo acabará por apagar toda a nossa existência, e nada do que fizemos ou com o que nos importamos realmente fará diferença, pois tudo acabará, nenhuma obra ou conquista irá nos acompanhar. Salomão então percebe que isso era vão, e que buscar o poder era como correr atrás do vento.
O rei então pensa: já tenho muito, então talvez devesse simplesmente aproveitar todos os prazeres que estão ao meu alcance e desfrutar de todo o resultado do meu trabalho. E ele assim o faz. Salomão agora aproveita tudo do bom e do melhor que a vida de um rei pode oferecer. Não nega a si mesmo absolutamente nada do que sentia vontade. Come todas as melhores iguarias do reino, ajunta para si ouro e prata, alegra-se com vinho e com todas as mulheres as quais desejava, servos, jardins, festas e tudo o que qualquer um poderia querer em sua vida. Ao final de tudo, chega à conclusão de que o prazer é algo bom e que devemos aproveitá-lo. Mas no fim, prazer não é felicidade. Prazer é um momento passageiro e não pode ser o norte da nossa vida, pois não é capaz de preencher o nosso coração. Portanto, vê que o prazer que vem a nós deve sim ser desfrutado, e que é bom que o homem o tenha. Porém, viver em função de buscá-lo também é descrito por ele como correr atrás do vento. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses, tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gados e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Eclesiastes 2, do 2 ao 11. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Eclesiastes 2, do 12 ao 14. Já frustrado, o rei passa a procurar o sentido da vida na sabedoria e no conhecimento humano, e percebe que a sabedoria é boa, pois te revela o caminho por onde seguir e melhora sua qualidade de vida. Entretanto, sabedoria também não é felicidade. Um homem sábio está consciente da sua condição, e sabe o inevitável destino que o espera. Um homem sábio entende que deve se submeter às autoridades para viver em paz, e por isso ele conclui que quanto maior a sabedoria, a inteligência e o despertar de um indivíduo, maior ele sofrerá dentro dos seus próprios pensamentos. A grande verdade que Salomão está começando a entender nesse ponto é que tanto o sol quanto a chuva vêm sobre justos e injustos, sábios e tolos, e que no final de suas vidas todos serão esquecidos. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então o que ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer a pena para mim. Ela só havia me trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Eclesiastes 2, do 15 ao 17. Você já parou para se perguntar o que é que todos os seres humanos têm em comum? O que o maior bilionário dos Estados Unidos pode ter em comum com uma criança carente da África? A resposta é que o destino dos dois é a morte. A Bíblia trata a morte como o grande equalizador da vida. Aquele ponto onde vemos que não somos melhores uns que os outros. O desfecho da história de todos que nos faz pensar e refletir sobre o que realmente vale a pena fazer enquanto ainda estamos vivos. Eclesiastes diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Eclesiastes 7, 2. A Bíblia trata do fim de todos os seres não somente como necessário, mas também a própria reflexão a respeito desse fim como sendo melhor para nós do que a descontração e a comemoração. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Veja bem, não há problema algum em se reunir, comemorar e festejar. O que o sábio está passando nesse texto é a noção de que nesses ambientes não há reflexão sobre o valor das coisas, e por consequência também não há valorização dessas mesmas coisas por nossa parte. Imagine que você foi ao médico e recebeu a trágica notícia de que possui apenas mais alguns dias de vida. O que você faria? Você continuaria vivendo da exata mesma forma em que você vive hoje? Suas ações seriam exatamente as mesmas? Ou será que procuraria ser melhor? Demonstrar seu amor para com quem você ama? Se desculpar com que você tenha magoado ou se desentendido? Será que você passaria seus últimos dias preocupado com o saldo na sua conta bancária ou com os prazeres fúteis da vida? A verdade é que ao estar em uma situação como esta, muitos de nós mudaríamos completamente nossa maneira de pensar, de agir e de viver. O que esquecemos é que estamos em uma situação como essa. Todos temos em mãos um diagnóstico terminal. Todos sabemos que vamos morrer. Sábios ou tolos,
Deus, ricos ou pobres, todos ao pó retornaremos. É claro que não sabemos o dia do nosso fim, mas será que isso não seria ainda mais um motivo para pararmos de viver para as futilidades do mundo? Se seu fim fosse hoje e ao fechar os olhos você descobrisse que a Bíblia na verdade sempre esteve correta, será que suas conquistas e prazeres que você teve ao longo da sua vida pagariam a conta de uma eternidade de dor e sofrimento do inferno? Isso é algo muito sério e está longe de ser brincadeira. Temos nessa vida apenas uma chance para fazer o que é justo aos olhos do Senhor, então não desperdice a sua. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem o destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no reino dos céus, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e onde os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mateus 6, do 19 ao 21. Mas calma, você ainda está aqui, vivo, e sua oportunidade ainda está valendo. Diante de uma maré de coisas sem sentido que não valem a pena nesse mundo, uma coisa que eu quero explorar com você aqui são as coisas que sim, valem a pena. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Eclesiastes 4, do 7 ao 10. O que podemos ver nas escrituras sobre isso me surpreendeu um pouco enquanto eu fazia as pesquisas para esse vídeo. O sábio chega à conclusão de que por mais que a vida debaixo do sol esteja cheia de futilidades, existem sim coisas que valem a pena para nós enquanto estamos por aqui. Uma dessas coisas é o companheirismo. Assim como no Gênesis do mundo, o Senhor ao criar Adão vê que não é bom que ele esteja só e também cria Eva. O livro de Eclesiastes chega a essa mesma conclusão. Deus sempre deixou claro as vantagens do companheirismo e que para o ser humano é melhor serem dois do que um. A família é o nosso maior legado, nosso porto seguro e local de descanso. Uma família bem estruturada e firmada em Deus é uma das maiores ameaças aos planos de Satanás para corromper mentes e deturpar valores das pessoas em nosso século. Não é à toa que vemos por aí tantas ideologias nefastas, que buscam mirar bem nas bases familiares. A guerra dos sexos, na qual a mulher e o homem são colocados como oponentes, a deturpação de valores familiares e o pouco caso com a inocência infantil são alguns exemplos dessas coisas. Esses ataques devem estar na mira de você que é cristão, mas esse é um assunto que merece um vídeo próprio. Outra coisa que é descrita em Eclesiastes como algo que vale a pena são as boas refeições juntamente com quem amamos, o fruto do trabalho honesto, dentre outras coisas que na verdade são as simplicidades da vida. Mas mesmo estas coisas não estão 100% garantidas a nós enquanto estamos aqui. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eclesiastes 3, 13. Tudo bem, você pode me dizer, mas então, com o que vemos aqui, entendemos que a felicidade está nas coisas simples da vida, certo? Errado. A felicidade é algo muito mais alheio aos nossos atos do que pensamos. Espera aí que eu vou te explicar melhor. Um dos grandes problemas da natureza humana é que muitas vezes nós temos as respostas para as questões complexas da vida. Nós só não nos contentamos com ela e acaba sendo muito mais fácil não admitir. A felicidade é uma sensação que nasce de dentro para fora, no interior do coração, e o único capaz de fazê-la nascer é o próprio Deus. O ponto do sábio de Eclesiastes é que, no meio desse mar de incertezas e trabalho vão, o bom mesmo é desfrutar dos presentes de Deus e da alegria de viver. O segredo para viver bem é aceitar o Hevel, aceitar que as coisas são como são e que você não tem controle sobre elas, pois quem dá a felicidade e quem tira é somente o Senhor. A conclusão é de que, em vista da alegria ser algo que somente Deus coloca em nosso coração, não faz sentido corrermos atrás dela, uma vez que não podemos capturá-la. Ao invés disso, devemos temer e servir ao Senhor, pois assim, Ele fará brotar em nós a verdadeira alegria. Porque o nosso coração foi feito para Deus e nenhum objeto menor pode enchê-lo. A nossa alma foi feita para o outro lado do sol, e nada abaixo do sol pode satisfazê-la. Hoje, todos nós podemos celebrar nossas vidas, sabemos que tudo o que é bom vem de Deus, que todos os feitos humanos são meramente como o vento. Não conseguimos agarrá-lo e nem faz sentido correr atrás dele. O apóstolo Paulo, em um estado ainda mais avançado de revelação, após a vinda de Jesus, chega à mesma conclusão sobre a alegria em Gálatas 5, 22-23. Ele a define como não sendo uma obra humana, mas sim um fruto do Espírito. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o
defenderam começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Eclesiastes 12, do 1 ao 5. O objetivo do sábio ou do rei Salomão com Eclesiastes é constatar de que nada vale toda e qualquer maneira de construir significado para uma vida longe de Deus. Entretanto, apenas temer ao Senhor não é o suficiente. É apenas religiosidade, e por mais que nos proporcione uma vida melhor aqui na Terra, não irá nos levar até a verdadeira alegria. Uma coisa que muitos de nós não sabem é que corremos um grande risco de transformar a própria religião em um falso Deus. Quando começamos a apoiar nossa felicidade em nossas obras, quando passamos a pensar que a satisfação ou até mesmo a salvação provém de nossas ações, de quantas vezes vamos à igreja por semana, de quantas pessoas ajudamos por mês, acabamos por remover o Criador da equação e passamos a pensar que temos crédito com Ele, que merecemos algo e que Ele nos deve. Devemos tomar cuidado, pois até isso é idolatria. É necessário que o temor esteja aliado ao amor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Nosso foco não é nesse mundo aqui. Somos viajantes e estamos de passagem. Nosso foco é na eternidade com o nosso Mestre. É lá que devemos manter nossos olhos e nossas mentes. É lá que deve estar nosso tesouro. O que dá o verdadeiro significado à vida é a esperança do julgamento de Deus, a esperança pela separação do joio e do trigo, a recompensa para justos e injustos. Mas é óbvio que para que tenhamos tesouros para juntar no reino dos céus, precisamos antes nos tornar em soldados fortes, letais e uma ameaça para o reino das trevas. Isso eu te explico como nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Vistam suas armaduras e empunhem suas espadas, porque a guerra está só começando.